E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui, professor Yuri, professor de Física do canal e da plataforma Não Perca a Cabeça. E agora a gente entra na parte mais legal de toda a física. A gente vai ver a relação da elétrica, eletrostática. Agora a gente vai ver sobre energia elétrica, pessoal. Aqui é a parte que eu mais gosto, então vamos lá que hoje vai ser demais. Tô com vocês, tamo junto aqui, sobe a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. Os primeiros conceitos que a gente vai fazer a discussão aqui, a gente vai conversar com eletrostática. A gente vai compreender, entender e discutir sobre as cargas no estado estático. Estático, lembra lá na parte que a gente estudou lá na cinemática? É quando está parado. Então a gente vai estudar as cargas quando elas estão paradas, ok? Então qual que é o conceito? Então a carga elétrica, o que é a carga elétrica? Elas são partículas portadoras de carga. Ponto final. Onde essa carga, vamos lá, ela é definida como mais ou menos N vezes Z. Acabou. Essa é a forma que a gente vai ter por enquanto, ok? Essa fórmula ela é mais simples, mas pode ver que tem uma coisa escrita assim, mais ou menos. A gente usa mais ou menos. Usa os dois. O que vai depender é da sua interpretação, certo? Do exercício, como ele vai funcionar. Então, quem é de carga? N é o número de partículas que a gente vai ter, a gente vai discutir sobre essas partículas, e E é a carga fundamental que a gente já vai, vocês já estão vendo ali no ladinho ali, mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela, certo? Então vamos lá, o que é essa carga? Por que ela pode ser positiva ou negativa? Certo? As cargas são uma concorrência entre os dois tipos de partículas carregadas que a gente tem. Porque lembra lá da atomística geral, certo? Vocês viram isso com o professor Leandro, lá no comecinho das aulas de química. Volta lá no modelo atômico, principalmente de Rutherford, para vocês entenderem um pouquinho sobre essas relações de cargas, ok? Vai lá, já assistiu, voltou? Então, volta aqui comigo. Então vocês viram que existem dois tipos de partículas carregadas. Prótons, que são partículas carregadas positivamente, P+, próton, e a gente tem os elétrons, que são partículas carregadas negativamente, onde a gente chama ele de Ezinho menos, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é uma competição entre prótons e elétrons, porque a carga que o próton tem é igual à carga que o elétron tem. Lembra sobre a neutralidade que a gente tem lá na química lá? Aqui é a mesma situação. Pensa aqui comigo, vamos lá. Você tem um corpão redondo aqui, ó. A gente vai ter partículas carregadas positivamente e partículas carregadas negativamente, certo? De maneira bem simples, sem muito segredo. Então você sabe que uma partícula positiva, ela tem a mesma carga que uma partícula negativa, certo? E como assim, professor? Do que você está falando? Tipo assim, essa é a carga fundamental, certo? Você quer saber a carga fundamental do próton? Ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A carga fundamental do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vocês estão vendo? As cargas são iguais, o que muda? Apenas o sinal. Então indica, se eu tiver um próton elétron, um próton nulo elétron, um próton nulo elétron, um próton nulo elétron, um próton nulo elétron, certo? Isso aqui fez um átomo neutro. Não é que tem carga neutra, pessoal. Neutro é a ausência de carga. Não existe uma carga neutra. Às vezes assim, é um termo que usa, mas é um termo, vamos dizer que é teoricamente errado. Porque o que é neutro quer dizer a ausência de carga. Quando você não tem carga, ele não possui carga, portanto ele é neutro. Não que a carga é neutra. Para ser carga tem que ser positiva ou negativa. Não existe meio termo, certo? Então a gente tem essa situação, você viu que esse é neutro. Mas se eu tiver mais prótons ou mais elétrons nessa situação, aí eu começo a ter essas cargas. E essas cargas são definidas dessa forma. Então a gente vai ter o quê? Que esse N aqui vai ser o número de partículas portadoras de carga. A diferença entre prótons e elétrons. Eu vou fazer um exemplo ali já com vocês. Certo? Mas só que uma coisa importante que a gente tem que discutir antes. Interações eletrostáticas. Só existem dois tipos. Ou ele vai estar atraindo ou vai estar repelindo. Não existe outra situação. Certo? A outra situação é se não existe carga, portanto um corpo neutro não tem atração nem repulsão por corpos carregados. Só vai existir atração, vamos aqui, se os corpos tiverem cargas diferentes. Uma positiva, outra negativa. Uma negativa, outra positiva. Cargas diferentes eles vão atrair eletrostaticamente.
Bem simples, sem segredo, sem complicação. Legal? Repulsão. Repulsão acontece se as cargas forem iguais. Positivo com positivo repele, negativo com negativo repele. Então a gente chega naquele famoso discurso. Sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem. Certo? Então, sacou a ideia aí? Não tem segredo, não tem erro nessa parte. É só lembrar desse conceito. Show? Então voltamos aqui para a carga fundamental, professor. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pessoal, para a gente seguir esse conteúdo, vocês têm que estar na cabeça muito simples e muito, vamos dizer, vocês têm que estar afiados. Vocês têm que estar afiados sobre os conceitos de notação científica. Lembra o que é notação científica? Tá com dificuldade? Volta na minha aula 2, certo? Vai lá na minha aula 2, que na aula 2 a gente tem os conceitos de notação científica, certo? Para vocês estarem ligados no que está acontecendo. Eu vou dar um tempinho, vamos lá. Pronto, já assistiu? Voltou? Então a gente volta para cá. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 2 vezes 10 a sexta prótons. E eu tenho, vamos fazer um exemplo aqui, sei lá, 1 vezes 10 a sétima elétrons, certo? E se você notou aqui, quem que vai ser o portador de carga? Tipo assim, quem que tá sobrando, prótons ou elétrons? Do jeito que tá aqui, tá um pouco confuso, porque eu não posso resolver essa notação científica dessa forma que tá. Por quê, pessoal? A gente tem que igualar os expoentes, a gente não pode trabalhar com os expoentes dessa forma. Então eu sei que 10 a sétima eu consigo transformar em 10 a sexta se eu colocar um zero a mais aqui, certo? O caso é, agora o expoente está igual, então eu repito o expoente, certo? Vocês devem ter lembrado disso lá, e eu faço essa subtração normal, porque o próton anula o elétron, como o elétron anula o próton, porque as cargas deles são iguais em módulo, o que muda é o sinal de negativo na carga do elétron, ok? Então, se você fizer a conta aqui, vai dar 8. Mas, professor, não daria menos 8 pelo 10 aqui? Pessoal, a gente está falando de número de partículas. Então, na verdade, que dá 8, porque a gente teve uma sobra de elétrons, sacou? Sobraram foi os elétrons. Então, se eu pegar isso aqui e multiplicar pela carga fundamental, a gente vai ter a carga gerada por esta situação. Então, vamos lá. Eu sei que a carga ela vai ser igual a mais ou menos N vezes Z. Então, a carga é igual a mais ou menos N, que é 8 vezes 10 a sexta, certo? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nossa carga vai ser igual a mais ou menos. Operações com notação científica, aula 2 está lá descrito. 8 vezes 1,6, fecha parêntese, conserva a base. E por ser uma multiplicação, somos expoentes. 6 mais menos 19. Então, a carga é 8 vezes 1,6. Vamos lá. 1,6 vezes 8. 8 vezes 6 dá quanto, pessoal? Lembra aí quanto que dá 8 vezes 6? É 16, né? Vezes 2, 32, 48. Então, sobra o 8, vai 4. Aqui, 8 vezes 1 é 8, mais 4, 128. Então, uma casa após a vírgula, então eu tenho 12,8 vezes 10. Positivo com negativo. Negativo, menos 19. Portanto, mais ou menos aqui, a nossa carga é mais ou menos 12,8 vezes 10 menos 6 com 19 dá menos 13. Certo? Definir uma carga. Carga em Coulomb. Peraí, professor. Positivo ou negativo? De que partícula que a gente está falando? Elétron? Elétron é uma partícula negativa. Portanto, a carga é negativa. Show? Sacou a ideia, pessoal? Beleza, então. Ficou claro aí os conceitos de carga elétrica? Beleza? Então a gente vai para a segunda etapa aí. Corte rapidinho, vou fazer a lousa para vocês. Então, pessoal, dando sequência na nossa aula, vamos lá pelos tipos de eletrização. A gente já conversou sobre a carga, como que a carga é, como que a gente calcula a carga e a diferença entre duas espécies carregadas ali. Agora a gente vai ver os tipos de eletrização, como essas cargas são formadas e como elas passam de um lugar para o outro. Então, o primeiro tipo é a eletrização por contato, certo? Eletrização por contato. Encostou,
transmitiu a carga, certo? Então, eletrização por contato, a gente tem que ter corpos, certo? Esses corpos separados. Cada um tem as suas cargas, certo? Podem ser positivas, que no caso eu fiz o exemplo aqui, mas podem ser negativas e até a ausência de carga, que é um corpo neutro. E eu vou colocar esses corpos em contato, certo? Eu vou primeiro aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, vou fazer o contato de A com B, certo? A em contato com B, então você tem a bolinha A em contato com B. Como que eu faço o cálculo disso, pessoal? O cálculo é feito assim, eu pego a carga de A mais a carga de B e divido por quantas cargas estão realizando esse contato. No caso aqui, tem quantas cargas fazendo contato? 2. Então eu divido por 2. Opa, vamos lá de novo aqui. Dividido por 2. Então, 2 mais 4 dá 6. Dividido por 2, isso dá 3 microcoulomb. Aí você fala, mas professor, não tem que transformar em coulomb isso aqui? Sim e não. Você tem que tomar cuidado. Se uma delas estiver em coulomb, você tem que transformar em coulomb. Mas todas não estão em microcoulomb, então você pode realizar o cálculo normal, mas no final lembrando que está em microcoulomb. Então, após o contato, então agora, se eu pegar essas duas bolinhas e separar elas, olha que legal, pessoal. E eu separar elas agora, a carguinha A após o contato e a carguinha B após o contato, elas têm cargas iguais, pessoal. Eles têm a mesma carga, uma com 3 microcoulomb e a outra com 3 microcoulomb. Sacou? Sensacional, né? Então agora vamos ver o que acontece se eu pegar agora e colocar todas essas cargas em contato. Vamos lá ver o que vai acontecer aí. Então eu vou pegar a carga A após o contato, colocar com a carga B após o contato e colocar com a carga C, que estava ali neutrinha. Então eu não tenho 3 cargas aí nessa situação, então vamos lá. 3 da carga A, mais 3 da carga B, mais 0, porque é um corpo neutro da carga C. E tudo isso dividido pelo número de cargas, que é uma média aritmética. Simples assim. 3 mais 3, 6. Mais 0, 6, mas dividido por 3, que é o número de cargas, então vai dar 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2 microcoulomb. Então é 2 microcoulomb para quem? Para todas essas cargas. Então a gente vai ter a carga A após o segundo contato, a carga B após o segundo contato e a carga C após o primeiro contato dela. E todas essas cargas vão ter cargas iguais a 2 microcoulomb, certo? Lembrando, após o contato eletrostático, todas as cargas têm o mesmo valor. Isso é um fator muito importante que vocês têm que lembrar aí. Beleza? Sossegado, né, pessoal? Sem segredo nenhum. Isso é uma relação muito importante que a gente tem que ter, ok? Então vamos lá. Tira o print. Foi? Então eu vou apagar essa parte aqui pra gente conversar dos outros tipos de eletrização. Então vamos apagar. Fechou. Então vamos lá. Agora, com o poder mágico da edição, vou pedir para o nosso colegão Pedro, coloca aí pra gente a tabela triboelétrica aqui. Na parte mais alta da tabela são os que têm tendência a ficar positivo. Na parte mais baixa da tabela são os que têm tendência a ficar negativos, certo? Então, o que é a eletrização por atrito? Esfregação. Uma coisa, ó, esfregando na outra. Alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder elétrons. Prótons a gente nunca troca, pessoal. Os prótons não podem ser trocados, não podem ser transmitidos, não podem ter qualquer tipo de situação. Então, o que a gente troca são os elétrons. Alguém ganha elétron, fica negativo. Alguém perde elétron, fica positivo. Sacou a ideia? Entendeu a ideia geral? Sem segredo, sem complicação. Vocês têm que estar ligados no que está acontecendo. Então você está pegando o que? Você está vendo que aqui na parte de cima são materiais orgânicos, pele seca, couro, outros materiais como vidro. Eles têm a tendência a ficar positivo. Então assim, se eu pego a pele humana e esfrego no vidro, a pele fica positiva e o vidro fica negativo. E você pode ver que na parte mais baixa da tabela a gente vai ter o quê? A gente vai ter materiais plásticos. Teflon, PVC, nylon, essas coisas, certo? Materiais
de conceito, como é que a gente pode dizer, sintético, sacou? Então esses materiais têm a tendência a ficar negativo, mas sempre, pessoal, na eletrização por atrito, você vai notar quem está mais alto na tabela e quem tem mais baixo nessa tabela. Certo? Quem está na região mais alta fica positivo e quem está mais baixo fica negativo. Um conceito importante que a gente tem aqui. Normalmente os exercícios que trazem isso, eles comentam, eles falam assim, ó, se eu esfregar isso nisso, um fica positivo, o outro negativo. Então meio que monta uma tabelinha para você durante o enunciado, certo? Um ficou positivo, coloca em cima, o que ficou negativo você coloca embaixo. Aí ele vai pegar um desses dois e vai esfregar com outra coisa. Certo? Vai fazer atrito com outra coisa que um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. E assim você começa a ter uma tendência aí que você consegue montar, como se fosse um quebra-cabeça. Sacou a ideia? Então vamos lá para o nosso último tipo de eletrização, a indução. Indução, ela é quase os dois. Ela não tem um contato e ela não esfrega. Então você só chega perto. É chegar pertinho, mas não encosta, certo? Então você tem aqui um corpo neutro, e eu tô chegando com o corpo carregado negativamente. Vocês podem ver que ele vai chegando pertinho, quando ele chega pertinho, o que acontece? Negativo atrai o positivo, porque o corpo neutro, ele tem o equilíbrio eletrostático. Ele tem cargas positivas e tem cargas negativas, normal, sossegado. Mas o que acontece? Quando você chega o corpo negativo perto, ele repele o negativo e atrai o positivo. Então ele fica com uma região formada de dipolo, certo? Uma região carregada negativamente e uma positivamente. Se você fazer o aterramento aqui, deixando esse indutor perto, esse corpo ele passa a ser um induzido e ele vai ter uma carga positiva, porque as partículas negativas que estavam desse lado foram embora com o fio terra. Sacou? Então, pessoal, esses são os conceitos de eletrização. Agradeço vocês aí. Tem exercícios lá na plataforma, resolvam eles lá. Muito importante que vocês gerem dúvidas nessa etapa final. Então eu fico por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.